O Brasil finalmente voltou a jogar bem e goleou o Peru por 4-0. Mas por que será que a seleção melhorou? O que teve de diferente? Será que esse foi o melhor jogo sob o comando do Dorival? E quais foram os principais destaques? Esse é o tema do vídeo de hoje. Meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista e esse é um canal focado na seleção brasileira. Antes de responder essa pergunta, vale ressaltar primeiro as escolhas do Dorival em termos da formação tática do Brasil. Teve algumas mudanças em termos de nomes, com as entradas do Bruno Guimarães e do Gerson e do Wanderson nos lugares de Danilo, André e Paquetá, mas a estrutura da seleção continua a mesma, ou seja, o Wanderson fez o terceiro zagueiro pela direita, o Abner ocupou o corredor pela esquerda, com Rodrigo e Rafinha mais por dentro e Savinho aberto pela direita, ou seja, a gente teve mudança de peças, mas a estrutura tática continuou a mesma, não teve diferença nisso, pelo menos no início do jogo, mas como você deve ter percebido, no segundo tempo a coisa foi um pouquinho diferente. E sem a bola, o Brasil manteve o 4-4-2, com o Rafinha alternando com o Rodrigo, quem ficava ao lado do Igor Jesus, o Igor Jesus também voltava, mas a estrutura tática foi basicamente essa. Primeiro tempo, muitas pessoas criticaram o primeiro tempo do Brasil, também achei um pouco sonolento nesse sentido, mas teve uma explicação. Porque o Brasil até chegava no campo de ataque. Esse não foi um problema para a seleção, o que já não vinha acontecendo nos outros jogos. Então aí a gente já começa a perceber algumas diferenças. Só que, se você reparar bem, a maioria dos ataques do Brasil, eles terminavam por quê? Uma decisão errada, um passe que saiu de forma equivocada ou que o cara não conseguiu o domínio, o Savinho tentando um drible, o Bruno errando um passe, uma tabela que não ficou tão bem construída, um drible errado, mas chegar ali no terço final do campo, o Brasil estava conseguindo. O problema era o penúltimo passe, ou seja, aquele cara que ia deixar o outro jogador na cara do gol, aquele passe que ia talvez gerar uma situação de perigo, aquilo ali estava dando errado. Ou às vezes nem mesmo o passe, como eu disse, o drible, o domínio, mas era a penúltima jogada antes da finalização em si. O Brasil já demonstrou um pouco mais de evolução nesse sentido, claro, sempre ressaltando a fragilidade do Peru, que não é um grande adversário, mas o Brasil conseguia chegar, não finalizou muito no primeiro tempo, mas entregou aquilo que, em termos de construção de jogadas, isso aí não foi um problema para a seleção. E aí você tem um jogo arrastado, meio que sonolento, até o Brasil sofreu o primeiro pênalti, e aí para mim não teve muita discussão, o Igor Jesus toca a bola e o jogador do Peru tá com o braço totalmente aberto, pênalti, Rafinha cobra muito bem, e ali você já vê a mudança de postura do jogo do Peru, da seleção brasileira, ali o jogo muda. Porque o Brasil, logo em seguida, ele cria duas jogadas, ainda no final do primeiro tempo, as duas em transição, ou seja, já vinha demonstrando uma melhora ali antes de virar o segundo tempo. Uma coisa também que mostra como a seleção jogou bem nesse jogo é que no primeiro tempo o Peru nem sequer finalizou. Brasil muito seguro defensivamente, partidaça dos dois zagueiros, né? Mais uma vez o Gabriel Magalhães muito bem, mas eu vou chegar lá. Segundo tempo começa com o Brasil criando 3, 4 oportunidades de uma vez só. Eu acho que ali talvez tenha sido os 10 melhores minutos da seleção sob o comando de Dorival, se você pegar um recorte. E acho que trouxe até um pouco da empolgação do torcedor de volta. Uma coisa que não vinha acontecendo, o Brasil pressionando, finalizando, tem o Rodrigo, depois tem o Gerson, algo que não vinha acontecendo, o Brasil cria, não consegue fazer o segundo, precisa de um pênalti, e aí esse pênalti eu já fico um pouco com o pé atrás, mas também é um pênalti que surge de uma jogada de transição, com o Savinho recebendo pela direita livre, e aí ele corta para o meio e sofre o pênalti. Como disse, acho que um pouco contestável esse pênalti, mas ok, 2-0, e aí o Brasil muito bem voando no jogo. O Dorival ainda coloca o Luiz Henrique e o Andrés, que seriam nomes fundamentais para o time. E o que mudou nesse segundo tempo, principalmente? Desde o primeiro minuto, você claramente percebe uma liberdade maior para o Wanderson atacar. Ou seja, o Dorival abriu mão, finalmente, depois de tanto tempo, ele abriu mão desse terceiro zagueiro. Não é que o Wanderson não fez essa função hora nenhuma, mas no segundo tempo ele teve mais liberdade para ultrapassar, tanto é que ele chega à linha de fundo 2, 3 vezes, e quanto mais o jogo vai ficando a favor do Brasil, mais ele tem essa liberdade. Então, claramente você vê que foi uma orientação do Dorival para soltar mais o Wanderson. Não acho que o Wanderson decidiu, agora eu vou atacar. Não foi bem assim. E aí a seleção começa a ficar um pouco mais com mais gente no ataque, sem necessidade de tanta gente defendendo. O Bruno fazendo a saída de bola, quase um terceiro homem ali para liberar o Wanderson, e isso fez muito bem para a seleção brasileira. Então a grande mudança em termos táticos da seleção no segundo tempo foi a liberdade maior para o Wanderson. Aí você tem o golaço do Andrés numa assistência do Luiz Henrique, que essa
essa jogada surge de uma construção, né? O Brasil pega a bola lá na frente, volta, sai jogando, é uma jogada bem construída mesmo da seleção brasileira, mas o que? Teve movimentação, por exemplo, nesse gol aí, o Gerson arrasta o marcador dele para a direita, algo que não vinha acontecendo na seleção, que é essa movimentação do segundo volante para um lado, para o outro. O Gerson fez isso muito bem, ele arrasta o marcador para a direita e aí o Luiz Henrique fica praticamente no mano a mano, quando o jogador do Peru larga o Gerson, já é muito tarde, o Luiz Henrique consegue o cruzamento pro Andrés, finalizar muito bem, uma característica que o Andrés tem muito bem, essa finalização dele de primeira. Depois, poucos minutos depois, Luiz Henrique, em transição agora do Brasil, o Brasil retoma a bola no campo de ataque, se não me engano foi o Bruno Guimarães, o Rafinha pega, deixa o Luiz Henrique em condições ótimas de, mais uma vez, no 1 contra 1, fazer o quarto gol. E aí, antes de falar exatamente quais pontos melhoraram, queria fazer alguns destaques individuais aqui, seja positivo ou negativo. Como eu disse, dupla de zaga muito bem, o Ederson pouco exigido, Gabriel Magalhães excelente, muito bem mesmo, assim, para mim titular absoluto da seleção nesse momento. Dupla de laterais agregaram também, o Wanderson ofensivamente, o Abner defensivamente. O Abner é muito seguro defensivamente, ele tem uma noção de marcação muito boa, ele também é um pouco mais alto, então acho que o Abner ganhou muitos pontos na disputa com o Guilherme Arana por essa vaga como titular da seleção brasileira. Acho que os dois foram muito bem. Como dupla de volantes, o Bruno Guimarães, mais uma vez bem, dando muita opção de passe, ele como primeiro volante na seleção funciona muito mais. O Gerson, não achei que ele fez uma partidaça, eu sei que por ele ser jogador do Flamengo a gente acaba vendo algumas opiniões que são exageradas, às vezes em termos positivos, às vezes em termos negativos, mas ele foi bem, conseguiu tentar um pouco mais, criar movimentações que o Paquetá não fez no último jogo, por exemplo. Acho que pode ter sido um pouco de orientação do Dorival também, pode, mas vejo o mérito do Gerson nisso, finalizou bem, ele dá o passe para o Igor Jesus no lance do primeiro pênalti, que é um passe mais em profundidade, então gostei da atuação do Gerson. No ataque, eu achei que o Rodrigo e o Savinho ficaram devendo, o Savinho muito mal, né? Acho que foi uma das piores partidas dele pela seleção, não estava conseguindo, apesar dele sofrer o pênalti no segundo tempo, acho que ele não estava conseguindo dar prosseguimento às jogadas, tomando decisões muito erradas, quando era para voltar a bola ele tentava ir para cima, quando era o contrário ele tocava, então achei que o Savinho ficou um pouco abaixo dessa vez. O Rodrigo até melhora um pouco no segundo tempo, mas também não foi aquele Rodrigo que a gente espera na seleção brasileira, que a gente sabe que ele pode entregar mais, errando coisas básicas, né, de fundamento, de domínio, de passe. Achei ele um pouco abaixo. Como eu disse, no segundo tempo ele volta melhor, mas assim, se você pegar o balanço do jogo todo, foi uma partida bem mediana do Rodrigo, e assim como a gente exige do Vinícius Júnior um cara capaz de decidir jogos pela seleção, eu acho que a gente tem que exigir isso do Rodrigo também, porque a gente fala, pô, o Rodrigo é muito subestimado, então não, vamos colocar ele no mesmo patamar de outros grandes jogadores, vamos cobrar ele também. Acho que nesses dois jogos dessa data FIFA, quem mais ficou devendo foi o Rodrigo. Aí você tem o Rafinha muito bem. O Rafinha deu uma coisa que estava faltando muito para a seleção brasileira, que era essa questão do ataque à profundidade. Ele oferece opção de passe o tempo inteiro ele está atacando espaço, incomodando a defesa, e isso gera movimentações. Então, às vezes, ele nem é tão importante assim com a bola, em termos de criação, mas ele oferece muitas dinâmicas para o ataque. Então, o Rafinha muito bem também, faz uma temporadaça pelo Barcelona, e a gente espera que ele mantenha o nível. Luiz Henrique, não precisa nem falar, né? Talvez seja o grande nome do Brasil nessa data FIFA, fez o gol da vitória contra o Chile, fez um golaço ontem, deu assistência, 3 participações em gols em 2 jogos. Acho até que ele não está no mesmo nível, por exemplo, do Savinho, do Rafinha, mas está entregando muito na seleção, e aí eu acho difícil você deixar ele de fora, né? Porque a gente também tem que olhar o desempenho do cara na seleção. E ele foi muito bem em termos de 1 contra 1, o cara não tem medo de jogar, né? Ele chegou na seleção como se estivesse no Botafogo, como se estivesse defendendo a seleção brasileira há anos, e jogou muito bem. O Andréas também, muito bem, acho que entrou ali numa função até um pouco mais avançada do que ele vem exercendo no Fulham. A finalização dele no gol espetacular, talvez até não tenha participado tanto depois, mas acho que é um jogador também que pode oferecer pra gente em alguns sentidos, como segundo volante, como um meia, tem boa finalização, cobra falta bem, então o Andréas também é uma boa notícia desse jogo. Agora vamos lá, respondendo a pergunta, por que o Brasil melhorou? Primeiro, eu acho que faz muito parte do Dorival ter liberado um pouco mais jogadores para atacar, ou seja, para mim não é coincidência o Wanderson ter mais liberdade no segundo tempo e o Brasil ter feito um segundo tempo do jeito que fez. Então o Wanderson ter tido essa liberdade maior faz parte, acho que é um dos pontos que o Brasil foi melhor nesse jogo contra o Peru.
O Gerson ocupando os espaços diferentes, como eu já disse aqui ao longo do vídeo, pro lado esquerdo, pelo lado direito, tirou um pouco daquele jogo, não é posicional, mas aquele jogo quadrado que eu critiquei no pré-jogo, quem assistiu, né, cada um no seu quadrado, e aí o Gerson saiu um pouco dessa mesmice, acho que ele tentou um pouco mais de passe em profundidade, fez bem também para a seleção brasileira. Agora, o meu ponto principal é o Brasil aproveitando as transições. Eu acho que alguém comentou num dos vídeos que eu fiz, esse time me parece cada vez mais que foi feito para jogar em transição e não um time que constrói desde trás. Claro, depende muito do que o Dorival quer, do que o Dorival entende como o modelo de jogo ideal para ele. Mas você vê que os melhores momentos do Brasil são quando ele retoma a bola e já tenta o ataque em velocidade. A maioria das jogadas de perigo, se você assistir os melhores momentos de novo, você vai reparar que foi isso. O Brasil retomando a bola no meio de campo e partindo em velocidade, sem ter aquela construção. O terceiro gol até surge assim, né, de uma construção desde o goleiro, mas a maioria dos lances do Brasil foram em transição, assim como no jogo contra a Inglaterra. E aí já respondendo a outra pergunta do vídeo também. Esse foi o melhor jogo do Brasil sob o comando do Dorival? Eu entendo que não. Por quê? Contra a Inglaterra, um adversário muito mais difícil, a gente também foi muito bem, justamente jogando em transição, em velocidade, os atacantes infiltrando para receber nas costas da defesa, e por ser um adversário mais difícil, com muito mais jogadores que tem refino técnico, eu entendo que o melhor jogo do Brasil sob o comando do Dorival ainda foi contra a Inglaterra, mas contra o Peru fica logo em segundo lugar, porque o Brasil voltou a ser aquilo que a gente espera. E aí, só para não ser totalmente parcial e achar que tá tudo bem, porque não tá, o Brasil ainda precisa melhorar algumas coisas, vou citar duas aqui que me chamaram a atenção. A primeira não depende tanto do Dorival, que é essa tomada de decisão, a partir do momento que os jogadores já estão ali mais próximos ao gol adversário, isso depende muito mais deles do que o do Dorival, mas achei que essa tomada de decisão, esse penúltimo passe, foi algo que precisa ser trabalhado, não sei até que ponto foi algo específico desse jogo, mas algo que precisa ser melhorado. E outro ponto é o ataque por dentro. Você vê que a seleção, como é que a seleção ataca? Ela trabalha a bola no meio de campo, na intermediária, e no terço final ela aproveita os alas, né, os pontas no caso. E aí falta muito jogo por dentro. Acho que, por exemplo, no quadrado que eu disse, né, com o Bruno Guimarães e o Gerson por trás do Rodrigo e do Rafinha, muito distante, o que dificultou essa jogada por dentro da seleção brasileira. Mas assim, são ajustes, acho que a seleção finalmente mostrou uma evolução grande. Ah, mas foi contra o Peru, pô gente, mas aí também, né, porque a gente critica tanto quando joga mal contra esses times fracos, faziam isso com o Tite. Vamos valorizar. Se ganhou do Peru do jeito que ganhou, é porque foi bem. E não fez mais que obrigação? Concordo, não fez mais que obrigação. Mas é uma evolução. E isso me deixa muito feliz. Enfim, quero saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários o que você acha que foi o melhor da seleção nesse jogo contra o Peru. E se você é novo por aqui, se inscreva. Se você tá até aqui é porque você curtiu o vídeo, então não se esqueça de deixar o seu like também. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.